Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live e Paparazzo Rubro-Negro. Tô aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que sempre tá ligado em todas as notícias aqui nos canais Paparazzo. E antes de mais nada, pedir para você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. E olha que a gente sempre tá aqui trazendo todas as notícias, mantendo vocês informados sobre tudo que acontece no mais querido. Então vambora! Aciona o sininho, deixa o like porque é muito importante. E olha, uma outra informação também para você. Se você quiser viajar para acompanhar o Flamengo nesses jogos decisivos, manda mensagem para Outsider Tours, a agência que leva a gente pro Brasil e pro mundo na cobertura do Flamengo. Tem pacote para a Copa do Mundo também. E eles acabaram de lançar os pacotes para a semifinal da Libertadores, tanto para o jogo de ida quanto para o jogo de volta no Maracanã. Jogo de ida que já está marcado, né? Ontem a Conmebol Libertadores divulgou as datas. Jogo do Flamengo, o primeiro jogo será no dia 31 de agosto, uma quarta-feira, na Argentina. E o segundo jogo, dia 7 de setembro, no Maracanã. É a grande decisão do Flamengo para a final da Libertadores, né? Se passar desse confronto contra o Vélez, o Flamengo já está classificado e está na grande final da Copa Libertadores da América. Então, vambora viajar com a gente? Vamos viajar com a Outsider? Você ainda tem um cupom de desconto se for inscrito do canal Paparazzo Rubro-Negro e da S1 Live. Vambora, porque olha, meu coração já não aguenta mais de ansiedade. Um mês ainda, né? Hoje é 13 de agosto, semana que vem tem jogo decisivo pela Copa do Brasil, a gente vai trazer algumas informações importantes aqui pra vocês, mas garanta logo a sua vaga. Bom, galera, vamos lá, né, trazer algumas informações importantes pra vocês. O Flamengo que realiza o último treino em preparação para esse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Lembrando, o Flamengo enfrenta o Atlético amanhã pelo Campeonato Brasileiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira vai à Arena da Baixada, Curitiba, para enfrentar a CAP novamente pela Copa do Brasil. Pelo segundo e decisivo jogo da Copa do Brasil. Então são dois confrontos diretos que o Flamengo tem contra o Atlético Paranaense. Só que para esse jogo de amanhã, o Dorival, com certeza, né, deve ter algumas mudanças justamente para poupar o time que ele pretende escalar para a partida decisiva da quarta-feira. Só que tem dois jogadores que estão sempre no time titular que podem estar nessa equipe de amanhã. Isso porque o Davi Luiz, vocês sabem bem, né, foi expulso nos últimos minutos da partida do primeiro jogo da Copa do Brasil, das quartas da Copa do Brasil, e isso acabou tirando o Davi Luiz do segundo jogo. E um outro detalhe, a gente até falou aqui, Davi Luiz que pode até ser julgado, vai ser julgado no caso, e pode ficar até 6 jogos fora. Ele foi enquadrado no artigo 258 pelo STJD, que prevê uma punição de 1 a 6 jogos. Esse artigo fala sobre desrespeitar membros da comissão técnica. O Davi Luiz mandou o juiz tomar no suco de caju, né, como a gente fala aqui, porque não pode falar palavrão, e o Davi Luiz pode ser, então, punido por até 6 jogos. Se for um jogo só, ele já cumpriu a pena, já cumpriu a punição, que é agora nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Eles já contam esse jogo. E o Thiago Maia também está suspenso da partida. Ele tomou o 3º cartão e está suspenso dessa partida de quarta-feira contra o Atlético pela Copa do Brasil. Então, por isso, o Davi Luiz e o Thiago Maia podem ser poupados, vão ser poupados, óbvio, estão fora e podem estar nessa partida de amanhã contra o Atlético. Por que, Isabelle? Porque o Dorival vai precisar ter ou o Pablo ou o Fabrício Bruno à disposição contra o Atlético na quarta-feira. Olha, o Fabrício Bruno é um jogador que tem franca evolução com o Dorival Júnior, tá evoluindo muito, e isso pode pesar na hora do Dorival decidir entre Pablo e Fabrício Bruno. A gente sabe que o Léo Pereira, vamos até falar do Léo, porque ele deu algumas
declarações muito importantes, está vivendo um excelente momento pelo Flamengo, e a gente vai falar sobre o Léo Pereira. Mas a gente sabe que o Léo é aquele titular absoluto, o Dorival Júnior confia muito no jogador, e o Fabrício Bruno também é um jogador que o Dorival Júnior gosta bastante, é um jogador que o Dorival Júnior confia muito. Então, fica nessa possibilidade. E o Vidal, né, que pode vir a substituir o Thiago Maia, é um jogador também que não dispensa comentários, né, um jogador que a gente nem precisa falar muito, porque só falar o nome do Vidal já diz muita coisa. E é muito interessante o que o Flamengo tá podendo fazer, né, gente? O Flamengo tá podendo simplesmente escalar 2 times. Ter jogadores de muita qualidade. Tanto no time alternativo, né, o time B, quanto no time A. Olha só, o Davi Luiz, que é titular, e o Thiago Maia, que é titular, eles vão amanhã pro jogo, e esses jogadores titulares que estariam nessa partida, Fabrício, Bruno e Vidal, podem ser poupados e só entrar na partida de quarta-feira. Ou seja, o nível técnico tá seguindo o mesmo equilíbrio, né? A gente tá vendo o quanto o Flamengo tá evoluindo e muito, né? E isso é muito bacana. Até trazer para vocês aqui essa provável escalação do Flamengo, né? O Flamengo pode ir a campo amanhã contra o Atlético Paranaense com os seguintes jogadores: Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, ou o Davi Luiz, né? Na verdade, na minha opinião, mais o Davi Luiz do que o Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Vidal, Diego e Vitor Hugo, Lázaro, Cebolinha e Marinho. Uma outra informação que a gente precisa trazer para vocês, né? O Varela e o Pulgar, eles estão já treinando com o grupo há uma semana, tá? Eles já estão tendo esse trabalho com o grupo há uma semana e vivem essa expectativa de serem relacionados para a partida deste domingo contra o Atlético Paranaense. Eles que só vão poder ser utilizados agora no Campeonato Brasileiro, até a fase da Libertadores. Na Copa do Brasil não tem como inscrever mais nenhum jogador, e na Copa Libertadores o Pulgar já está inscrito e o Varela vai poder ser inscrito também. Então, eles só vão poder atuar, por enquanto, nessas semanas, pelo Campeonato Brasileiro, e vivem essa expectativa de serem relacionados pela primeira vez. O grupo volta a treinar nesse sábado, né? Encerra a preparação neste sábado, no Ninho do Urubu, e tem essa meta de subir para o G4, né? O Flamengo tem 36 pontos e ocupa atualmente a 5ª posição da tabela. O Atlético tem 37. Nossa, o Atlético tem 37 pontos. E está em 4º lugar. Então, é um duelo direto também. O vencedor ultrapassa na tabela. Então, esse duelo é muito importante para o Flamengo, né? Duelo de decisão direta. E vamos lá, né? Vamos ver como que esse time vai se portar. E é o primeiro teste, né? Será que é o primeiro teste? Talvez, né? Não sei. O Vitor Roque, é uma informação sobre o Atlético Paranaense. O Vitor Roque não está inscrito na Copa do Brasil. Então, ele não atua nessa partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil na quarta-feira. E falando até sobre um jogador que já atuou no Atlético Paranaense, o Léo Pereira, vive uma grande fase no Flamengo, vive um grande momento. Ele deu entrevista, né, ao Resenha do Craque, um quadro da Flá TV+, e falou sobre essa melhora e destacou 3 fatores. Ele disse o seguinte: tratando-se de zagueiro, a gente tem uma cobrança muito grande ali atrás. Hoje em dia, eu prezo muito mais por dar um lançamento ou um chutão do que arriscar uma jogada de efeito ou tentar um passe. Nossa prioridade é não levar gols e vem dando certo. E realmente, assim, o Léo, ele evoluiu muito nessa questão, né? Antes a gente via que ele recuava muito a bola pro goleiro, era até uma reclamação muito forte do Diego Alves, quando o Diego Alves jogava com ele, e agora você não vê mais o Léo Pereira dando tantos recuos pro goleiro, né? Você vê o Léo já jogando muito mais, né, essa bola pra frente. Então, realmente, é um ponto a se destacar. O Léo realmente teve essa evolução. E ele também falou sobre a recuperação da confiança dele. Ele disse o seguinte: foi um momento difícil pra mim,
Quem me manteve de pé foram meus companheiros de trabalho e a diretoria. Minha família também foi fundamental nesta fase. Falando sobre a diretoria, o Léo Pereira chegou em 2020 a pedido do Jorge Jesus. Só que o Marcos Braz sempre gostou muito do jogador, muito, sempre confiou muito e acreditou no potencial do jogador. E recentemente chegaram propostas, né, até a do Krasnodar. O Marcos Braz até falou que ele não vai ser negociado, o Léo Pereira, porque eles entendem que o Léo é muito importante para essa equipe, e esse trabalho também foi importante, dessa recuperação de confiança. E realmente, o Léo é uma pessoa muito querida, sempre também muito educado nos bastidores, né? A gente que tá sempre no dia a dia do clube, nas viagens, o Léo é sempre essa pessoa muito educada, e é muito bacana a gente ver essa volta por cima do jogador. E ele também fala sobre um outro fator, né? Todos davam apoio porque sabiam do potencial que eu tinha e sabiam que em algum momento eu daria a volta por cima. Eu não deixava de trabalhar e vinha aqui trabalhar cada vez mais. O jogador, com a confiança de todos os companheiros, vai se sentindo mais à vontade durante as partidas. A gente vai trabalhando diariamente e buscando usar não só a perna esquerda, mas a direita também. Tem funcionado bem e eu tenho achado alguns passes com a direita ali por dentro. Não é a minha prioridade armar o jogo, só lembrando que nessa última partida do Flamengo, o gol do Pedro, né, o lançamento pro Arrascaeta foi do Léo Pereira. O Léo teve uma participação no gol, pro passe do Arrascaeta chegar na frente, né, na cara do Pedro. Então é interessante demais porque todos os setores estão conectados. Desculpa, gente. Tanto a defesa para levar até o ataque, porque é muito do que falam, né? A defesa começa no ataque. E, na verdade, o ataque também começa na defesa. Se não tem uma boa saída de bola, se você não tem um bom trabalho ali na defesa, você não vai evoluir, a bola não vai chegar lá na frente. Então, esse trabalho do Léo também é muito importante. E ele fala que tenta ajudar da melhor forma possível e, por fim, ele também citou a sequência de oportunidades com o Dorival Júnior, né? Desde a chegada do Dorival, eu venho ganhando oportunidades que eu não tive anteriormente. E, realmente, o Léo não tinha sequência. Na época do Rogério Ceni, então, foi uma época bem crítica, porque o Rogério Ceni escolhia colocar o William Arão como zagueiro ao invés de escalar, né, os zagueiros de origem. Isso gerou um problema muito grande, né, um baque na autoestima não só do Léo Pereira, mas também, por exemplo, do Gustavo Henrique, que já foi negociado. Então, é realmente uma mudança total de chave do Léo. E ele fala sobre isso, né? Estou muito feliz com essa sequência, quero evoluir ainda mais. Bom, Léo Pereira que vai enfrentar o seu ex-clube agora, pela Copa do Brasil. Acredito que ele seja poupado para esse jogo, mas o Léo que vai enfrentar o seu clube. Bom, galera, uma informação também importante que saiu há pouco no jornal italiano, olha, o jornal chinês, é a seguinte, TT News, ó, esse jornal aqui. É o seguinte sobre o Oscar. Oscar está determinado a se juntar ao Flamengo por empréstimo, mas o Xangai não desistirá dele facilmente. Ontem o Marcos Braz até deu uma declaração sobre essa questão do Oscar, e eu vou trazer algumas aspas do Marcos em entrevista ao Vene Casagrande. Mas antes, eu também vou jogar uma polêmica aqui pra vocês. Olha só, ontem o Marcos Braz deu uma declaração bem polêmica, hein? Bem polêmica, sobre o Arrascaeta. O Marcos Braz, que trabalhou diretamente com o Petkovic em 2009, eles foram campeões brasileiros em 2009, e ontem o Marcos Braz disse que ele não tem dúvidas de que o melhor estrangeiro da história do Flamengo é o Arrascaeta. E sempre tem essa disputa, né? Sempre tem essa questão de Arrascaeta, Pet. Eu vou dar a minha opinião, com todo respeito ao Petkovic, toda a história do Pet também do Flamengo, que é uma história linda demais, mas eu acho que hoje, né, o maior estrangeiro, por tudo que está fazendo, por tudo que conquistou, é realmente o Arrascaeta. E aí eu quero saber de vocês. Ontem o Marcos Braz já deu a opinião dele, falou que o melhor estrangeiro do Flamengo é o Arrascaeta. E vocês, o que acham? É o melhor ou não? Ou vocês ainda acham que é o Petkovic? Não sei, hein? Vou falar pra vocês.
é uma situação muito importante pra gente poder debater aqui. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. E aí, é o melhor estrangeiro ou não? Arrascaeta ou outro gringo? E até para falar sobre uma outra questão envolvendo o Dorival Júnior, ontem o Marcos Braz falou sobre a renovação de contrato dele. E deu a entender que o Flamengo pensa, sim, numa renovação de contrato com o técnico Dorival. Ninguém casa pensando em separar, assim como a gente não contrata um técnico pensando em continuar com ele, em não continuar. Então, realmente, eu acho que é muito o que vai acontecer até o final do ano. Se tiver títulos, eu acho que o Dorival Júnior garante completamente a renovação de contrato dele. Ele que tem contrato até o final desse ano. Agora, se não tiver, não sei como é que fica. Só que eu acho que por todo o trabalho que o Dorival fez até o momento, de recuperação do time, eu acho que seria interessante você renovar o contrato para que o ciclo continue, os jogadores tenham essa continuidade, né? Não adianta também ficar só trocando de técnico o tempo todo. E sobre outra renovação, o Marcos Braz disse sobre renovações de contrato do Felipe Luiz e Davi Luiz. Marcos Braz disse que realmente vai sentar com os jogadores para conversar para renovar. Então, são os dois atletas que o Flamengo tem em mente para renovação de contrato. Já o Vitinho, ele disse que o Vitinho vai respirar novos ares em dezembro, que o Flamengo não vai renovar com o Vitinho. Agora, o Felipe Luiz e o Davi Luiz, eles falaram, nós vamos sentar na hora certa para conversar com esses jogadores. São jogadores experientes, conseguem esperar até a hora certa para isso. Então, tá aí, né? Renovações que podem acontecer. E, galera, o que deu a entender do Marcos Braz também sobre essa janela de transferências é que a última cartada deles é o Oscar. Ele até falou, Marcos Braz até falou em entrevista ao Vene Casagrande que a grata surpresa pode ser o Oscar. Então, o Wallace, Brian Rodrigues, todos esses outros nomes, o que deu a entender pelas falas do Marcos Braz é que realmente o Flamengo não vai tentar novamente a negociação por esses atletas. Que a última cartada é o Oscar. E realmente o Oscar tá fazendo de tudo. Ele ainda está em São Paulo, tá? Inclusive, gente, vocês acreditam que eu sonhei com o Oscar treinando no Ninho do Urubu? E eu lá fazendo a cobertura do treino, vendo o Oscar treinando? Que loucura, agora que eu lembrei disso. Vocês verem como a cabeça da pessoa não para. Eu sonhei que o Oscar tava treinando e a gente tava gravando o Oscar treinando. Impressionante. Será que vai acontecer? Eu previ o sonho? Será? E aí? Vou deixar pra vocês comentarem. Bom, mais tarde eu volto com mais informação, mais notícia, mais novidade. Pedir pra você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante pra gente. Um beijo, até mais!